Algumas pessoas defendem a ideia de que nos arquivos do Vaticano tem sim a vida de Jesus dos 12 aos 29. E se as pessoas tiverem acesso, nunca mais estariam em uma igreja. O que acha disso? Olha, eu eu perdi um material que eu tinha no meu outro computador, em que eu sempre desacreditei dessa história. Eu sempre desacreditei dessa história. Mas aí, lendo um texto, se eu não me engano, de um acadêmico alemão, e esse que é o ruim, né, de perder as coisas, ele falava da história de um padre que teve acesso a estas histórias. Olha que eu não falei história, mas histórias que a gente não conheceu, não vimos, que ele, quando começou um movimento de falar sobre as histórias propriamente ditas, e até de publicar uma obra, ele foi morto, né? E a obra foi queimada. Essa história existe, infelizmente, eu não lembro o nome dos personagens. Eu estou falando de quando eu estava lá em 2017, 2016, estudando. E eu acabei perdendo. Então, pela minha memória dessa história, eu acredito que sim. Porque, por exemplo, a vida do Siddhartha Gautama teve uma atividade de praticamente 50 anos, né? 80 anos de vida, se não me engano, né? Ele viveu 80 anos, e foram 50 anos de atividade. Da época em que ele viveu, o Siddhartha, que seria o Buda histórico, nós temos muito pouco evidências arqueológicas e históricas dele. As evidências que nós temos pós o Siddhartha é pós sua morte. Então, pós ele é que nós temos. Então, é o mesmo fenômeno nesse sentido que acontece com Jesus. Nós temos citações pós ele. Tem citações gregas, né? De que encontrou um certo Botama, mas aí os gregos encontraram Botama, mas quem é Botama? É o Buda? Ah, Botama é Buda. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Então nem é muito usado na academia como evidência histórica acerca de Buda. Não é utilizado isso muito como evidência histórica. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque assim como ele teve uma vida muito extensa, e aí apesar de não termos as evidências históricas da época em que ele viveu, mas temos as histórias da época em que ele viveu, quase de maneira plena, infância, juventude, seus filhos, né? Sua família, o seu traidor. Ele também teve um traidor, né? Que era uma pessoa próxima a ele, um familiar seu. Buda também foi traído, literalmente. Então nós temos as histórias dele muito bem descritas. O que me parece é que estas histórias de Jesus também estavam dentro desse espectro, de um cara humano. Não porque é divino, né? O Bart Ehrman tem uma obra que eu até gosto dela, que é Como Jesus se Tornou Deus, não concordando em sua totalidade do que está ali, mas que tem boas partes de sua tese que estão muito bem fundamentadas em relação a isso. Né? Porque a divindade de Jesus não é oriunda somente da patrística. Isso aí, para mim, não foi muito boa a metodologia dele. Mas na patrística, sim, ali começa a se construir historicamente a divindade de Jesus, mas a divindade de Jesus, obviamente, vem dos apócrifos. Então, por isso que eu acho que a tese dele ali não é uma questão que foi muito bem fundamentada, no sentido do livro que ele publicou. Porque tem muitos outros fatores que contribuíram para a divindade de Jesus. Mas o que me parece é que esse Jesus era mais humano. Opa, tá aqui, ó. Grande amigo, professor José Alessandro. Aí, José, vai sair vários cortes nossos aí, hein? No canal que eu programei. Que vai estar você aí comigo aqui.
a partir do dia, deixa eu ver aqui, na programação, a partir do dia, cadê? Dia 30. Dia 30 já começa a sair os cortes aí no Confraria Cognitiva, meu amigo José Alessandro aí, grande professor. Quem não se inscreveu no canal do professor José Alessandro tem que se inscrever, tá? No canal dele lá, é um pesquisador, é um grande professor, um acadêmico, não só da área da teologia, mas também da área do direito, tá bom? Tem reflexões filosóficas muito bem embasadas acerca da vida, da religião, acerca da própria teologia. É alguém que versa muito bem sobre esse tema, Jesus histórico, então é alguém que a gente tem que parar para ouvir, tem que parar para comprar o livro dele também, a obra dele. E vai ter vários cortes aqui da live que nós fizemos juntos aqui. O primeiro sai dia 30. Dia 30 tem um corte de quase 10 minutos. Aí tá lá, o canal dele também vai sair marcado. Tem também no dia 2 também. E tem mais aqui, eu fiz vários aqui, professor. Em outubro aí vai sair uma série de cortes da nossa parceria aí. Beleza? Show de bola! E isso aí, professor José Alessandro tá aí, Felipe também, grande amigo, ajuda a moderar lá o grupo do Instagram. Sim, claro que sim, professor. Tem que, como diz o evangélico, da honra que tem honra. É, show de bola. Eu seria apenas a base jurídica de vocês no futuro. Ah, com certeza vai precisar. Tem um pessoal que às vezes vem aí metendo bala. Chega aí como? Só Jesus, como eles mesmos falam? Rapaz, não é fácil não. Mas aí, respondendo a um amigo aqui, eu acredito que possa sim, né, essa história muito interessante, é a história muito parecida com a história do Evangelho Essênio da Paz, né? Ou o Evangelho Essênio, que também foi uma pessoa que diz que foi no Vaticano, ele foi descredibilizado, ele foi desmoralizado, entendeu? E, assim, bem, então foi muita força para descredibilizá-lo. Então eu fico com a pulga atrás da orelha. É igual ao John Allegro, né? Ele escreveu várias obras, foi descredibilizado, processado, né? Ele tem erros que ele cometeu, sim, mas era porque era tudo muito no início, mas muitas coisas que ele falou, hoje nós sabemos que era um fato e que foram reinterpretadas apenas, né? Então ele perde a significância porque, não, ele tinha razão, mas não é bem isso. E aí, claro, a máquina religiosa ela é muito mais poderosa, dentro da academia também, né? E aí já formou o imaginário, as conclusões acerca do que John Allegro falou, e o que ele falou ficou para trás. Né? Muitos dos seus livros foram tirados de circulação, e assim acontece. É muito essas histórias de assassinato de reputação, essas histórias de descredibilidade da fonte, né? Não promover necessariamente uma refutação ao que ele tá dizendo, não promover uma averiguação. Quando eu falo uma averiguação, primariamente, né? Não de um porta-voz ou algo assim. Então é algo que a gente se preocupa. Então, provavelmente, a gente tem na patrística, né, os da família do Senhor, que já foi ressignificado também. O que são esses da família do Senhor? Né? Já tem múltiplas interpretações do que realmente era concebido lá. Tem pai da igreja dizendo que Jesus viveu 50 e poucos anos até. Né? Então, calma aí, foi 30 ou 50 e pouco? Então, e aí, não, é ele que está errado. Pô, mas ele está muito mais perto da origem das informações do que nós. Então, como assim ele está errado? Né? Então, até hoje nós sabemos de um pergaminho que foi publicado em 2017, da Páscoa. O pergaminho da Páscoa essênica, ele é de 2017. Então a gente entende que a Páscoa que está em João segue um calendário essênio da Páscoa, um calendário próprio. Então a gente começa a perceber que determinadas construções que até um passado atrás era nos dito que não era bem assim, ou que estava errado, ou que estava equivocado, que não era bem por esse lado, que não, se tornaram muito possíveis até. Você vê a questão dos médicos. Eu lembro que John Allegro foi um dos primeiros a falar dessa questão dos essênios e a questão dos médicos, e que
também, de certa forma, acabou caindo num certo limbo, né? Qual o nome do livro? Bota aí, é Como Surgiu Jesus. Esse livro aí é muito bom. O professor José Alessandro, eu tenho esse livro e vale a pena. Vale muito a pena. Então é só ver aí e meter bronca, correr atrás e ler as obras do professor José Alessandro, porque elas são importantes. É sempre bom ver tantos pesquisadores sérios que são brasileiros. Já não precisamos depender apenas dos que vêm de fora. Obrigado, professores. A gente se esforça, né? Assim, a produção literária no Brasil, eu tenho sérias críticas a fazer, porque eu não vejo muitas pesquisas proveitosas. Não é que não tenho, tem muitas, mas o número de pesquisas não proveitosas ou não contribuintes para uma visão crítica, e o que faz a evolução é a dialética, né? É a crítica textual, é a possibilidade de nós fazermos a dialética, né? Tese, a antítese e a síntese, são às vezes teses que corroboram mais com o que nós já vemos propagado pela religião ou pelo meio religioso. Parece que não pode ir contra, né, alguns paradigmas, e isso de alguma forma infecta a metodologia histórica. Não pode contradizer os dogmas, ou não pode contradizer os pilares da religião, ou não pode provocar uma, entre aspas, ofensa religiosa em dizer que tal persona existiu ou não existiu, porque vai criar conflito e que está errado, porque tem um consenso, tem um colégio, tem uma série de autores que disseram e que, como o professor José Alessandro até fala, fica todo mundo se repetindo, né? Então, às vezes, carece um produto maior de historiadores até que analisem mais as fontes primárias, né? Eu sou muito desconfiado de historiador que não conhece as outras tradições religiosas, não conhece os essênios, não conhece as tradições romanas e quer falar de Jesus histórico. Então eu já não leio, eu não consigo ler. Para mim, tanta gente que é citada aí que eu não leio. Porque tudo é elucubração da própria mente da pessoa, a partir de exegeses, né? Não é nenhuma exegese, são exegeses do texto bíblico. Então eu não posso perder tempo com leituras assim, não. Né? A gente vai para leituras mais proveitosas. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be alone.